caros alunos da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, nós estamos nessa videoaula com o objetivo de falar um pouco mais sobre o diário de pesquisa, visto que nesta semana trabalharemos mais intensamente com ele. Durante as duas primeiras semanas, tivemos essa oportunidade de confeccionar o diário de pesquisa paralelo ao estudo da produção textual. Nessa videoaula, revisamos e queremos entender melhor essa produção textual, principalmente o diário de pesquisa. Então, quais são as características de um texto científico? Nestas duas últimas semanas, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com texto científico, com produção textual científica, mas neste momento nós gostaríamos de trabalhar mais com esta produção e a relação que existe entre o diário de pesquisa e ela. O primeiro ponto que a gente deve ver é que a escrita científica ela deve priorizar uma linguagem que seja objetiva, né? Por isso que deve-se evitar informações truncadas. O que são essas informações truncadas? São informações que não permitem que o texto flua, né? É muito prático de acontecer quando eu utilizo palavras que não me ajudam a dar continuidade, a não dar clareza ao meu texto. Ela também é muito interessante percebermos que essa produção textual ela vem de pesquisas científicas, daí a importância do diário de pesquisa. O que são pesquisas científicas? Não precisa ser necessariamente uma vacina, não precisa ser necessariamente a descoberta de um vírus, mas dentro da nossa área, da área de humanas, é interessante perceber que a pesquisa científica ela nasce de uma curiosidade que temos. Então, o diário ele serve exatamente para despertar o interesse ou afinar a nossa visão sobre determinados assuntos, que são os temas de pesquisa. O que é que devemos fazer então? O diário de pesquisa ele vai ser essa reflexão, a oportunidade de refletir sobre esse tema, sobre esse assunto que nos causa inquietação. Por isso ele deve ser escrito com linguagem clara e objetiva, como nós já falamos acima, quando falamos de texto científico. O diário ele dá a possibilidade, né, de visibilizar, né, de ter essa visão do nosso tema de pesquisa. É como se nós amadurecêssemos, víssemos um determinado assunto e quando escrevemos no diário de pesquisa, nós temos a oportunidade de ver esse assunto e das possibilidades que abre para pensarmos outras coisas sobre esse assunto. Por exemplo, nós podemos trabalhar no caso de Libras, vamos supor, com a questão da própria língua de sinais, né, língua brasileira de sinais, e as escolas aqui do Nordeste, né, como trabalha isso. Então, quando eu penso nisso, né, quando eu penso como isso está sendo projetado nas escolas, até porque o trabalho de conclusão de curso do curso de Letras Libras é sobre os relatórios de estágio supervisionado que acontecem nas escolas, nós temos possibilidade de ver como é que isso acontece. Se acontece, há escolas em que não há o intérprete, né, que o professor não sabe Libras, ou há outras em que isso é muito comum, inclusive com as crianças, com as próprias crianças vivenciando também Libras. Então, isso pode ser uma temática, um tema de pesquisa. E o que é que deve acontecer no diário de pesquisa? Se eu percebo isso ao meu redor, se eu percebo isso no próprio curso de Letras Libras, eu já vou anotando no diário. Por quê? Porque o diário, quando nós fazemos isso, nós assumimos o papel do pesquisador. E o diário, ele ajuda a ver, né, ao pesquisador, ver o que é que ele tem em mãos. Então, aí ele registra anseios, descobertas, conversas com pessoas que entendem do assunto ou não, com nossos colegas de sala.
a participação às vezes em eventos, às vezes leituras realizadas, não necessariamente na disciplina de metodologia do trabalho científico, né? Mas há um arsenal, há uma abertura para observarmos aquilo que escolhemos como tema, como objeto de pesquisa. Então, durante o percurso da pesquisa, é comum a gente se deparar com situações que parecem que nunca vão dar pesquisa. E, no entanto, quando nós começamos a nos aprofundar, né, nós falamos muito que existe uma linha horizontal onde está a pesquisa, e existe uma possibilidade imensa de pesquisas nessa linha horizontal, e eu posso escolher nessa linha horizontal um pontinho, e esse pontinho aprofundar verticalmente. Nós fazemos até essa configuração, esse desenho. Então, o diário de pesquisa é o lugar onde a gente pode registrar reflexões, descobertas novas, curiosidades, né? E, quem sabe, ao reler esse material, nós descobrimos que exatamente o nosso tema é aquele. Também nós dizemos que o diário de pesquisa é a oportunidade de ter a primeira semente lançada no solo da escrita científica, né? E vai depender exatamente do nosso desejo de continuar, de ter um produto, no caso o projeto, ou um texto a ser publicado, que deverá contribuir para o desenvolvimento da ciência. No caso de letras libras, de Libras principalmente, nós temos uma infinidade de coisas que precisam ser vistas, que precisam ser descobertas, que precisam inquietar até a sociedade em relação à implementação da Libras no Brasil, né? Então, o diário de pesquisa também funciona como um planejamento da nossa escrita científica. Ele pode ainda recolher, né, dados que são interessantes, que ajudam a ver diferentes possibilidades de fala sobre o tema. Esse tema ele vai ser delimitado, né, para que não se torne nem extenso demais e nem tão pequeno que eu não possa dizer nada sobre ele, o que é muito raro de acontecer. Então, o diário também é uma preparação, né, para essa escrita oficial. Por isso, nele cabem todas as nossas reflexões, né, tudo que pudermos definir como pesquisa, como um tema de pesquisa. É interessante que conste nesse texto coisas que eu reflito não com a preocupação da organização, talvez, ou da ortografia. De certa forma, o diário é uma escrita meio sem compromisso. Ela vai me servir para transformá-la mais tarde em algo como o TCC, o próprio projeto de pesquisa, ou, quem sabe, até um artigo a ser publicado. Então, o diário ele serve também de uma partida, de um amadurecimento das ideias do nosso objeto de pesquisa. Ele é também usado, sobretudo, para nós não perdermos durante o percurso nenhuma informação. Há informação que eu vou aproveitar, outras não. Mas tudo precisa estar registrado no diário de pesquisa. Mesmo se a informação ela não é usada, ela tem um papel também de nos fazer refletir, como eu já havia dito antes, de levantar hipóteses, de problematizar, de apresentar possíveis soluções para os problemas levantados, de delimitar objetivos que visem solucionar os problemas e as hipóteses levantadas. Então, o diário de pesquisa tem função primordial num trabalho científico, seja ele de que nível for. Também, às vezes, nós nos sentimos angustiados e essas angústias elas podem estar presentes, podem se fazer presente lá no diário de pesquisa. Por quê? Porque, às vezes, quando nós estamos escrevendo o próprio TCC, um projeto de pesquisa, parece que trava.
E no que trava é preciso às vezes eu parar. Então o diário ele também ajuda quando eu faço a releitura dele durante essas paradas do próprio projeto, do próprio TCC, do próprio artigo. Às vezes a nossa mente se abre porque nós lembramos de algo que nós tínhamos escrito no diário e que era importante. Então ele serve também como planejamento, ele é um plano de escrita. Pode ser também considerado, por alguns autores, ele é considerado como um diário de leitura, quando ele contém apenas observações advindas de leituras que realizamos. É muito semelhante neste caso, nesta visão, o diário se assemelha muito ao fichamento, né? Quer dizer, ele tem um cunho mais abrangente, né? Que o diário pessoal, né? Mas ele serve exatamente para anotar essas inquietações que são descobertas, às vezes científicas, e que não são só colocadas em portadores de textos escritos. O diário ele também é feito por meio de anotações do dia a dia, e é nesse local que devemos anotar tudo que eu percebo durante a semana para nós, né? O registro deve ser feito no diário e pode ser transposto, logicamente, para um projeto de pesquisa que é o nosso trabalho final, né? Na disciplina nós temos dois trabalhos que são feitos paralelos. É o diário de pesquisa, que acompanha até praticamente 80% do curso, e o projeto de pesquisa, que é exatamente esse projeto que eu preciso deixar pronto, né? Nós vamos vivenciar cada etapa desse projeto durante a disciplina e eu preciso deixar pronto no final. Se eu vou fazendo, por exemplo, se na primeira semana que aparece o tema, eu já trabalho o tema, então fica pronto aquilo ali, eu não vou precisar fazer no final. Eu posso até redefinir, mas fica pronto. Depois vem a justificativo, o objetivo. Cada parte dessa vai ser trabalhada durante a disciplina e que em videoaula futura nós também nos deteremos só no projeto. Hoje nós ficamos com o diário e desejamos que vocês façam bom proveito do material postado na página e que aproveitem também todo esse tempo para discutir nos fóruns sobre o diário e sobre todas as dúvidas que aparecerem. E anotem sempre no diário. Boa sorte!